Oi, pessoal! Bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, mas que levanta umas questões bem atuais, sabe? Qual texto? É o Salmo 11, ali dos versículos 1 a 7. Ele já começa jogando a gente numa situação de perigo, falando de confiança quando parece que a injustiça está ganhando. Ah, sim, conheço. Um salmo forte. Exato. A nossa fonte é esse trecho mesmo, que às vezes chamam de confiança no Senhor e juízo divino. E o nosso objetivo aqui, né, é tentar entender essa tensão que ele mostra entre ter fé e sentir medo. Uhum. Entender também como ele descreve a justiça de Deus e onde o autor encontra força para confiar mesmo quando parece que, tipo assim, o chão está sumindo, que os fundamentos estão caindo. E ele já começa de um jeito bem intrigante, né? Muito. Logo de cara tem aquela afirmação no Senhor confio, forte. Mas aí, logo em seguida ele conta que estão dizendo para ele, foge como um pássaro para tua montanha. É uma contradição logo no início. Pois é. Que negócio é esse? Vamos tentar desembrulhar isso juntos. Com certeza. É uma abertura assim impactante mesmo. Esse contraste no primeiro versículo já dá o tom de tudo, né? Define bem a situação. Essa imagem da pessoa sendo aconselhada a fugir, tipo um pássaro assustado, para a montanha, isso cria na hora um clima de vulnerabilidade, sabe? De uma ameaça que parece real e iminente. Sim, não é uma ameaça qualquer. Não. E a pergunta que fica é: que perigo é esse? Tão grave assim para alguém falar foge? Parece que é caso de vida ou morte mesmo. Não é um medo bobo. E o texto logo detalha essa ameaça, né? No versículo 2. Isso, ele descreve. Diz assim: pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras aos retos de coração. Olha a descrição. O que me chama a atenção aqui, sabe, é como descrevem essa maldade. Não é tipo um acidente, né? Ou um desastre natural. Não, de jeito nenhum. É algo intencional, calculado. Armam o arco, põem as flechas, tem todo um preparo. É pensado. E é feito às escuras, na moita, né? De forma escondida. E o alvo também é claro, os retos de coração. Quem seriam esses? Imagino que as pessoas íntegras, né, justas. Exatamente. O texto não está falando de um perigo qualquer, mas de uma ação humana, intencional, metódica e, o ponto-chave, oculta. Os ímpios, né? Podemos pensar neles como os malfeitores, os injustos, eles agem na sombra, de forma traiçoeira. E justamente contra quem? Contra os que tentam ser íntegros, os retos de coração. Isso aumenta muito a sensação de injustiça. Não é uma luta aberta, é um ataque covarde contra quem parece não fez por merecer. A ênfase está na deslealdade, na perversidade disso. E essa sensação de ataque injusto, escondido, parece que leva a uma crise ainda maior. É o que vem na pergunta do versículo 3, né? Aquela pergunta crucial. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Essa pergunta tem um peso, não acha? Soa quase como um grito de desespero. Totalmente. O que acontece quando aquilo que sustenta a ordem, a confiança, a própria ideia de certo e errado, esses tais fundamentos, parece que está desmoronando por causa dessa maldade? Parece um cenário de caos total, onde ser justo não adianta nada. Sem dúvida. É uma questão, assim, existencial mesmo, muito profunda. E o que são esses fundamentos? É um termo amplo, né? Sim, pode ser tanta coisa. Pode ser a lei, que deveria garantir a ordem, podem ser os princípios morais da sociedade, a confiança entre as pessoas, ou até a própria fé, a crença de que existe uma ordem no universo. E a ideia de que eles podem ser destruídos, isso traz uma imagem de colapso mesmo. E a pergunta final, que poderá fazer o justo, revela aquele sentimento forte de impotência. Se as regras não valem mais, se a base está podre, para que continuar tentando ser correto? O justo fica sem chão, né? Fica sem ter para onde ir, parece. É um beco sem saída. Mas aí o Salmo dá uma virada. Impressionante. No versículo 4, a perspectiva muda completamente. Muda o cenário, né? Totalmente. Diz: o Senhor está no seu santo templo.
O trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. É como se a câmera subisse, sabe? Saísse do caos aqui da terra. E mostrasse outra realidade. Isso. Enquanto aqui embaixo tudo balança, lá em cima, no céu, tem um centro de poder firme. O trono de Deus no templo dele. Mas o ponto que me deixa mais intrigada é que essa figura lá no céu não está distante e indiferente. Não mesmo. Pelo contrário, diz que seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam a humanidade. O que será que significa isso, provar? É uma imagem muito forte de análise, de escrutínio. Essa observação de Deus não é passiva, como se ele fosse só um espectador. Ah, entendi. Olhos atentos, pálpebras provam. Isso sugere um exame ativo, cuidadoso, quase uma sondagem do caráter, das intenções por trás do que as pessoas fazem. Provar aqui é no sentido de testar, de avaliar a qualidade, a autenticidade, sabe? Entendi. Como provar um metal para ver se é puro. Exato. A mensagem por trás é poderosa. Apesar do caos aparente aqui na Terra, da sensação de impunidade, Deus está totalmente ciente. Ele vê além do que parece. Ele está avaliando o que realmente se passa no coração das pessoas. Então essa avaliação não é igual para todo mundo. Ele faz diferença. Precisamente. O versículo 5 deixa isso bem claro. Ele diz: "O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma." Nossa, odeia a sua alma? É forte. Muito forte. E percebe a ação dupla. De um lado, Deus prova o justo. Isso pode ser no sentido de testar a fé, refinar o caráter com as dificuldades, como você falou do ouro no fogo, um processo que, mesmo difícil, pode fortalecer. Por outro lado, a reação ao ímpio, e especificamente ao que ama a violência, é de rejeição total. O texto usa esse verbo pesado, odiar. Odeia sua alma, indicando uma aversão profunda, fundamental, à maldade calculada e à crueldade. Essa diferença é fundamental, então. A justiça de Deus aqui não é tratar todo mundo do mesmo jeito, mas ela enxerga, ela discerne e reage de acordo com o caráter e as ações das pessoas. Exatamente. A justiça divina nessa visão do Salmo envolve discernimento ativo e tratamento diferente. Não é uma neutralidade passiva diante do bem e do mal. Pelo contrário. É uma tomada de posição. Sim, é uma avaliação que leva a consequências diferentes. Deus, segundo o salmista, toma partido. Ele se alinha com a retidão e se opõe ativamente à maldade, à violência. Essa ideia de um Deus que odeia a maldade na alma de quem a pratica é uma afirmação teológica muito forte sobre a incompatibilidade entre a natureza de Deus e a injustiça violenta. E essa oposição ativa de Deus tem consequências práticas, pelo menos na visão de quem escreveu, né? O versículo 6 descreve o que acontece com os ímpios de um jeito bem gráfico. Bem visual, sim. Diz: "Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo." As imagens são fortíssimas, quase apocalípticas. São mesmo. Laços me soa como armadilhas, ser pego de surpresa. Fogo e enxofre. A gente lembra logo de Sodoma e Gomorra, né? Destruição total. É a referência clássica. E vento tempestuoso traz aquela ideia de desolação, de juízo. É uma descrição terrível do destino deles. E o que quer dizer a porção do seu copo? Essa expressão, a porção do seu copo, é uma metáfora bem comum nesses textos para indicar o destino, a sorte que cabe a alguém. Pode ser para coisa boa ou ruim. Ah, entendi. O que a pessoa merece receber. Exato. Nesse caso, o copo dos ímpios está cheio desses elementos de juízo catastrófico. O simbolismo do fogo, enxofre, tempestade, ele aparece muito para descrever a ira divina contra a rebelião, a injustiça extrema. Faz sentido. E a escolha dessas imagens tão violentas comunica a gravidade da impiedade e a convicção do salmista de que o julgamento divino é inevitável e severo. Não é uma punição leve, é uma retribuição que, na visão do texto, corresponde à ofensa. É um jeito de dizer que as ações têm consequências finais e terríveis. É uma visão de justiça bem
intensa, realmente. Mas o que motiva essa ação de Deus? Por que ele agiria assim, aprovando uns e julgando outros tão severamente? O Salmo termina explicando isso. Sim, o último versículo 7, ele amarra tudo. Ele dá a base fundamental para isso. Diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Ah, então a razão está no próprio Deus. Exatamente. A razão final não é um capricho, mas está no próprio caráter de Deus. Ele age assim porque ele é justo. A justiça não é só algo que ele faz, mas algo que ele é e que ele ama. Entendi. E a imagem final é um contraste direto com o destino dos ímpios, né? O olhar favorável de Deus, o rosto dele, está voltado para os retos. Isso significa aprovação, comunhão, proteção. Enquanto os ímpios recebem a tempestade, os justos recebem o olhar bom de Deus. Tem uma segurança ali para quem se mantém íntegro segundo essa visão. Então, se a gente olhar a jornada toda do Salmo, ele começa lá naquele lugar de medo, né? Com conselho para fugir, com a sensação de que tudo está desabando. Isso, no fundo do poço, praticamente. Mas ele não para aí. Ele nos faz olhar para cima, por um Deus que está no controle, que vê tudo, que avalia as intenções, um Deus que diferencia o bem do mal e que, no fim das contas, age de acordo com a sua própria natureza justa. Perfeito. Então, aquela confiança inicial do "no Senhor confio", que parecia quase teimosia no começo, ela encontra a sua justificativa no final do texto. Exatamente. Tem uma progressão muito clara ali. Do medo, da vulnerabilidade, passando pela descrição da ameaça, da crise dos fundamentos, o texto caminha para uma reafirmação poderosa da soberania, da onisciência e da justiça de Deus. A crise na Terra é real, o perigo existe, mas a perspectiva final é que tem uma instância superior que não só observa, mas que intervém. O julgamento descrito é a consequência lógica da justiça divina confrontando a maldade. E a proteção? E a proteção e o favor divino são a consequência lógica dessa mesma justiça se voltando para a retidão. Então a confiança lá do verso 1 não é vista como uma fuga da realidade, mas como uma aposta baseada na realidade última que é o caráter de Deus. Faz sentido. Então, tentando resumir a nossa conversa, a gente partiu daquele dilema inicial, confiar ou fugir. Vimos como o texto descreve a ameaça dos ímpios, né? Algo planejado, oculto, contra os retos de coração. Isso. Sentimos o peso daquela pergunta sobre os fundamentos destruídos, a impotência que ela traz. Mas aí veio a virada, a visão de Deus no trono, estável, atento, provando a humanidade. A mudança de perspectiva. Analisamos como essa prova leva a uma diferença, um teste para o justo e uma rejeição profunda da maldade e da violência. Vimos as imagens fortes do juízo sobre os ímpios laços, fogo, enxofre, como a porção do seu copo. O destino deles. E chegamos na base de tudo, a natureza justa de Deus, que ama a justiça e cujo olhar se volta para os retos. Então, qual seria a grande mensagem aqui, no fim das contas? Olha, se a gente tentar tirar a essência, este salmo apresenta uma visão de mundo muito clara, muito definida. É uma cosmovisão onde, apesar de toda a desordem, injustiça, sofrimento que a gente vê ou vive... E que muitas vezes parece que o mal vence, né? Exato. Onde parece que os maus prosperam e os bons sofrem. Apesar disso tudo, existe uma ordem moral fundamental, uma ordem última. E essa ordem não é só uma ideia, ela é garantida por um Deus pessoal, descrito aqui como perfeitamente justo. Um Deus que está ciente de tudo. Ciente de tudo, que avalia o coração humano e que no tempo dele e do jeito dele vai agir para restabelecer a justiça. Então a confiança do salmista não é um otimismo bobo, baseado nas circunstâncias. Não é pensamento positivo só. Não. É uma convicção profunda ancorada na crença sobre quem Deus é e como ele age. É uma aposta na justiça final do universo, mesmo quando a nossa experiência imediata parece gritar o contrário. Essa perspectiva de uma justiça final, garantida por Deus, é sem dúvida um pilar para a confiança que o Salmo descreve.
Mas ela também levanta umas questões, né? Sempre levanta. Especialmente quando a gente pensa naquelas imagens do juízo lá no versículo 6, fogo, enxofre, tempestade. São imagens muito, muito fortes. Podem soar desconfortáveis, talvez até problemáticas para algumas pessoas hoje. Com certeza. Isso me leva a um pensamento final para a gente deixar no ar. Como que essa visão específica de justiça divina, com consequências tão definidas, tão severas para a impiedade, como ela dialoga com o nosso mundo de hoje? Um mundo cheio de nuances, com tantas visões diferentes sobre moralidade, responsabilidade, sobre as consequências das nossas ações. Como equilibrar essa mensagem de confiança na justiça de Deus com a dureza dessas imagens de julgamento? Uma ótima pergunta para reflexão. Fica aí a provocação para a gente continuar pensando.